A noite deveria ser deslumbrante. A mansão em Los Angeles brilhava como um palácio com lustres de cristal, refletindo nas águas ondulantes de uma enorme piscina. Convidados em vestidos smokings brilhantes seguravam taças de champanhe, sussurrando fofocas por trás de sorrisos pintados. Eles pensavam que estavam ali para celebrar poder, riqueza e amor. Mas o que se desenrolou naquela noite deixaria marcas em todas as testemunhas para sempre. No centro de tudo estava Ava Morgan. Uma vez que seu nome foi arenas lotadas. Antigamente sua voz era tocada em todas as estações de rádio da América, mas hoje à noite ela não estava apresentada como a estrela que ela costumava ser. Não, esta noite ela foi exibida como nada mais do que a esposa devotada de David Miller. O bebê em sua barriga inchada deveria simbolizar o casamento perfeito. Só Ava sabia a verdade. Era tudo mentira. David, seu marido, estava orgulhosamente na beira da piscina. O terno de grife brilhava sob as luzes. Ao lado dele, como uma sombra em seda, estava Sophia Lee. Todos sussurravam sobre ela, mas ninguém ousou dizer a palavra amante em voz alta. Eles bateram palmas educadamente enquanto David erguia seu copo, sorrindo com a confiança de um homem que pensava controlar o mundo. Então sua voz soou, cortante como vidro. Esta noite, minha esposa fará algo que ninguém jamais ousou. Ela dará à luz debaixo d'água, cercada de luxo, para provar que nossa família é poderosa, natural e imparável. A multidão engasgou. Alguns riram nervosamente, pensando. Era uma brincadeira. Os joelhos de Ava tremeram. Ela agarrou a barriga instintivamente, o coração disparado. A frieza das palavras dele atingiu mais fundo do que qualquer faca. Ela sussurrou. David, por favor, isso não. Não. Esta noite. Mas seu apelo foi abafado pela onda de murmúrios que se elevava da multidão. Safia se aproximou, seu perfume docemente enjoativo, seu sorriso mais cortante que veneno. Não se preocupe, Ava, ela gritou alto o suficiente para todos ouvirem. Será lindo. Você mostrará ao mundo como é a verdadeira força. Mas o corpo de Ava conhecia o perigo. Ela tinha 8 meses. Junto. O médico a havia avisado para evitar o estresse, para descansar. E lá estava ela, forçada sob luzes ofuscantes, com olhares de estranhos perfurando o ar como facas. Ela queria correr. Ela queria gritar. No entanto, a mão de David agarrou seu ombro como ferro. A música parou. Tudo o que restou foi o som da água batendo suavemente contra a borda da piscina. David fez um gesto para a equipe. Toalhas, câmeras, luzes, tudo preparado. Cada detalhe planejado, exceto o mais importante, sua segurança. Os lábios de Ava tremeram. Sua voz quase inaudível. Ela sussurrou para si mesma. Se eu entrar nessa água, talvez nunca mais saia. A multidão se inclinou para a frente, famintos por espetáculo. Câmeras disparavam. Taças de champanhe congelavam no ar. Todos os olhares estavam fixos em sua figura frágil, parada à beira da piscina. Ava sentiu a brisa fria percorrer sua pele. Arrepiando. Seu pulso disparou. Seu bebê chutou como se sentisse perigo. Ela olhou para David. Seu rosto calmo, quase cruel. Ela olhou para Sophia, sorrindo, como uma rainha que já havia vencido. E então David deu o sinal. A equipe começou a guiar Ava em direção ao gelo. Piscina. E naquele momento, ela percebeu que aquilo não era uma celebração. Era uma execução pública disfarçada de espetáculo. Antes de Ava Morgan se tornar a figura trêmula parada na beira da piscina, ela já era uma lenda. Anos antes, ela era a voz de ouro da América. Uma jovem com fogo na alma e um sorriso que iluminava cada palco. Ela pisou. Seus shows esgotaram em poucas horas. Fãs gritavam seu nome nos estádios. Prêmios musicais a enfeitavam. Prateleiras. Ela era mais do que uma cantora. Ela era um símbolo de esperança. Uma mulher cujas canções falavam de amor, dor e sonhos. Mas o sucesso teve um preço. Turnês intermináveis, noites sem dormir, o esmagamento. A pressão da fama. Ava carregou tudo até uma noite fatídica,
quando seu coração parou no palco. O colapso foi estampada em todas as manchetes. A superestrela Ava Morgan desmaia durante show. Os médicos a alertaram para descansar, tirar uma folga ou ela pode perder a vida. Pela primeira vez, Ava se afastou dos holofotes. O mundo se perguntavam para onde ela tinha ido. Alguns alegavam que ela estava em reabilitação. Outros sussurravam que ela havia perdido a voz. A verdade era muito mais simples e trágica. Foi então que David Miller apareceu. Ele era charmoso, bonito e pintado. Ele se apresentou como um salvador. Ele prometeu a ela paz, família e uma vida longe das câmeras sufocantes. Para uma mulher exausta e vulnerável, suas palavras pareciam um cobertor quente. Contra os avisos de seu gerente, contra ela. Instintos, Ava disse sim à sua proposta. No início, David manteve seu promessas. Ele comprou uma casa para ela, sussurrou palavras doces e falou sobre o futuro que construiriam juntos. Ava, desesperada para acreditar no amor, pensou que finalmente havia encontrado seu refúgio. Ela desistiu de sua carreira, parou de cantar, dedicou-se a ser a esposa perfeita. Mas o conto de fadas se desfez rapidamente. A máscara gentil de David caiu. Ele tornou-se controladora, com ciúmes de sua fama passada, irritada sempre que os fãs a reconheciam em público. Ele a acusou de se apegar os holofotes, mesmo quando ela se escondia deles. Lentamente, ele foi minando sua confiança até que ela mal a reconheceu. A mulher no espelho. Depois veio Sophia Lee. Jovem, ambiciosa, implacável, Sophia entrou em suas vidas disfarçada de amiga da família. Ava tentou recebê-la, mas logo viu a maneira como os olhos de David seguiam Sophia. Os telefonemas tarde da noite, a repentina, viagens de negócios. O coração de Ava se partiu silenciosamente quando a traição se tornou óbvia, mas ela ficou pelo bebê. Grávida e vulnerável, Ava disse a si mesma que tinha que suportar. Ela cantava canções de ninar para seu filho ainda não nascido em segredo, agarrando-se a ela, barriga com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela rezou para que a criança trouxesse a paz de volta para casa. David amoleceu. Em vez disso, sua crueldade só aumentou. A portas fechadas, ele chamou-a de fraca. Ele zombou dela por ganhar peso. Sophia, sempre com um sorriso irônico, sussurrou. Você costumava ser alguém. Agora você não é nada. Ava engoliu sua dor, forçando um sorriso em pública, escondendo seu espírito ferido. O mundo que um dia a adorou não sabia mais seu nome. Ela foi esquecida. Apagado, até aquela noite na piscina, quando seu pesadelo particular foi colocado em evidência mais uma vez. E como água fria ondulou diante dela, Ava percebeu que o mundo logo se lembraria dela novamente. Mas não por sua música, por seu sofrimento. David Miller era o tipo de homem que sabia interpretar um papel. Para forasteiros, ele era deslumbrante, bonito em um terno sob medida, confiante em cada passo e rápido com um sorriso encantador, que poderia desarmar até o crítico mais severo. Ele falou de ambição, de criar um império, de fornecer seu esposa com uma vida digna da realeza. As pessoas acreditaram nele. Sempre acreditaram. Mas, por trás da superfície polida havia um homem consumido pela ganância. A vida de David sempre foi sobre escalar, sobre usar qualquer pessoa necessária para garantir seu lugar no topo. Ele não nasceu rico. Ele lutou para chegar lá. Isso. Cada relacionamento, cada parceria, cada sorriso que ele oferecia tinha um preço. Ava não era o amor de sua vida. Ela era o troféu perfeito. Quando se casou com Ava Morgan, David não viu uma esposa, mas uma marca. O mundo a conhecia como uma estrela. Seu rosto abriu portas que ele jamais sonharia em tocar. Seu silêncio, sua aposentadoria, seu afastamento da fama. Essas foram as suas vitórias. Ele havia domesticado a voz de ouro da América e a trancado numa gaiola. Esse era o seu poder. Em público, ele exibia Ava como um bem precioso, com a mão nas costas e um sorriso nos lábios. A portas fechadas, ele era implacável.
Se ela reclamava, ele a silenciava com palavras frias. Se ela o questionava, ele a lembrava que sem ele, ela não passava de uma cantora decadente. Cada golpe cortava mais fundo até que o espírito de Ava ficou mais quieta, seus olhos antes brilhantes escurecendo. A gravidez só o encorajou. Para David, o filho de Ava era mais um ferramenta. Ele planejou sessões de fotos, entrevistas e eventos luxuosos, todos centrados na ideia de uma família perfeita. Ele falou sobre legado, não sobre amor. Ele viu o bebê como uma estratégia de marketing, outra maneira de polir sua marca e elevar seu status entre a elite. E então veio Sofia Lee. Onde Ava era gentil, Sofia era esperta. Onde Ava, sacrificado, exigiu Sofia. David adorava essa crueldade. Em Sofia, ele viu um reflexo da própria fome dele. Ela encorajou seus planos, sussurrou ideias de grandeza e riu da dor de Ava. Juntos, eles criaram o espetáculo cruel do parto subaquático. Não se tratava de saúde. Não se tratava de beleza. Era uma questão de controle. O plano de David era simples. Ava entregaria diante de investidores poderosos e da mídia, provando que ela era a esposa obediente perfeita. A história se espalharia pelo mundo. David Miller, o marido visionário e sua família impecável. Qualquer sinal de fraqueza de Ava seria enterrado sob sua imagem cuidadosamente orquestrada. Ele ensaiou o discurso, planejou a iluminação, até escolheu a marca de champanhe para o brinde. Cada detalhe era preciso porque Davi acreditava que a perfeição era a única maneira de manter seu império intacto. O único problema era a própria Ava. Ela não estava se recuperando rápido o suficiente. Ela não estava quieta o suficiente. Em algum lugar dentro dela, a velha Ava ainda respirava. E David não podia permitir isso. Naquela noite, enquanto estava à beira da piscina, David não estava pensando sobre sua esposa ou seu filho ainda não nascido. Ele estava pensando em câmeras, manchetes, poder. Ava não era mais uma mulher em sua olhos. Ela era um adereço de palco. E quando ele deu o sinal para ela entrar na água gelada, David nunca percebeu que o espetáculo que ele idealizou logo se tornaria sua maior humilhação. Se David era a máscara do charme, então Sofia Lee era o veneno escondido sob a seda. Superficialmente, ela era deslumbrante. Longos cabelos escuros caíam em ondas sobre os ombros, os lábios pintados num sorriso perfeito. Ela usava vestidos que abraçavam sua figura, joias que brilhavam a cada centelha de luz e um perfume que permanecia por muito tempo depois que ela passou. Para estranhos, Sofia era uma visão. Para Ava, ela era uma sombra que roubava o ar de todos os cômodos. Sofia desempenhou seu papel com maestria. Na frente dos convidados, ela falava docemente sobre Ava. Ela é tão forte, ela dizia, dando tapinhas no braço de Ava como se fossem irmãs. David tem sorte de ter uma esposa tão dedicada. Seu tom de voz transbordava mel, mas seus olhos sempre brilhavam de malícia. A multidão acenava com a cabeça em aprovação, convencida de que Sofia era simplesmente uma amiga leal da família. Mas quando as portas se abriram, fechado e as câmeras sumiram, a máscara caiu. As palavras de Sofia se transformaram em facas. Ela sussurrou quando ninguém mais podia ouvir, perto do ouvido de Ava, afiadas o suficiente para deixar cicatrizes que ninguém poderia. Veja, você se lembra de como era ser importante. O mundo não canta mais suas músicas. Você é apenas o David. Esposazinha cansada. Ava suportou em silêncio. Ela tentou proteger seu filho ainda não nascido do veneno, cantarolando cantigas de ninar para abafar o riso de Sofia. Mas o veneno se infiltrava mais fundo a cada dia. Sofia não queria apenas David. Ela queria que Ava fosse apagada. A verdade é que Sofia era calculista desde o dia em que conheceu David. Ela não via nele apenas uma amante, mas um bilhete para o poder que ela almejava. Sua beleza poderia abrir portas, mas com a riqueza de David e a de Ava, ela podia governar salas inteiras. Juntos, ela e David eram uma tempestade. E Ava não passava de um trampolim.
Sophia empurrou David para exibições mais grandiosas e cruéis. Foi ideia dela transformar o nascimento da filha de Ava em um espetáculo. Pense nisso. Ela ronronou no ouvido de David. Ninguém mais em seu círculo ousaria. Todos eles invejariam você. Todos eles se curvariam diante de você. O ego de David inchou sob seu encorajamento, e o parto subaquático foi posto em movimento. Na noite da festa, Sophia tocou sua parte perfeitamente. Ela flutuou pela multidão como uma rainha, sua mão roçando o braço de David sempre que Ava não estava olhando. Ela sussurrava piadinhas em seu ouvido, seu riso tilintando como sinos de vento. Os convidados notaram, mas ninguém ousou perguntar. Afinal, o silêncio de Ava foi interpretado como aceitação. Quando o rosto de Ava empalideceu com o anúncio do nascimento subaquático, Sophia interveio com sua doçura praticada. Ela colocou entregou os trêmulos de Ava e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Não tenha medo, querida. Você ficará magnífica. Todos irão admirá-la. Para a multidão, ela era reconfortante. Para Ava, as palavras foram como uma lâmina retorcida mais profunda. E quando David deu o sinal, foi Sophia quem se aproximou, seus lábios roçando a orelha de Ava, e sussurrou as palavras que fizeram o sangue de Ava correr. Frio. Não fale, Ava, porque se falhar, você não perderá apenas seu bebê. Você perderá tudo. O salão de baile da mansão brilhava com ouro, prata e vidro. Era o tipo de lugar onde o poder se reunia, onde homens em ternos caros falavam sobre negócios que valiam milhões e mulheres comparavam. Diamantes do tamanho de gotas de chuva. Risos ecoavam nas paredes de mármore. Música. O quarteto de cordas se encheu de alegria, e o champanhe fluiu como se o mundo não tivesse fim para suas riquezas. Durante a maior parte do convidados, era apenas mais uma noite de indulgência. Para Ava Morgan, era uma gaiola construída para humilhá-la. Em todos os lugares. Ela se virou, os olhos a seguiram. Uma vez que aqueles olhos pertenceram a fãs que a adoravam. Esta noite eles pertenciam a estranhos, curiosos e frios, esperando para ver o que tipo de espetáculo que seu marido criaria. Ava podia sentir as escadas cortando sua pele, dissecando-a, como um espécime raro. Suas mãos tremiam contra sua barriga inchada. O bebê chutou como se alertasse sobre o tempestade prestes a desabar. David prosperou com a atenção. De pé, perto da grande piscina que brilhava sob o luzes do lustre. Ele ergueu sua taça de champanhe e falou com a confiança de um rei. Esta noite, ele declarou, minha esposa trará a vida a este mundo de uma forma que ninguém jamais viu. Um símbolo de pureza, de força, do nosso legado. A multidão explodiu em aplausos, embora alguns suspiros traíssem. Choque. A garganta de Aya se apertou. Ela queria gritar, implorar a alguém, a qualquer um, pare com essa loucura, mas sua voz estava presa dentro do peito. Ela já conseguia ouvir o sussurro cruel de David. Sorria. Faça o que eu digo. Não me envergonhe. Safia flutuou pela multidão como uma fantasma brilhante. Cada passo que dava era calculado. Cada olhar para Ava era cheio de zombaria. Ela envolveu o braço em volta de David e riu, sua voz ecoando acima da música. Para os convidados, ela era a imagem do charme. Para Ava, ela era a faca que se enroscava mais fundo. A equipe se movia rapidamente, preparando o cenário. Toalhas brancas dobradas com cuidado. Cristal. Luzes ajustadas para iluminar a piscina. Câmeras discretamente posicionadas para capturar cada momento. Não era mais uma festa. Era um espetáculo, e Ava era a artista relutante. Um silêncio tomou conta dos convidados enquanto Ava era conduzida em direção à piscina. Borda. As luzes refletiam na água, lançando ondulações fantasmagóricas em seu rosto pálido. Ela agarrou a barriga firmemente, sussurrando baixinho. Por favor, não assim. Ninguém respondeu. O silêncio era sufocante. Alguém na multidão murmurou. Isso é seguro. Outro sussurrou. É cruel. Mas ninguém ousou levantar a voz. Não. Ninguém ousou desafiar David Miller.
O poder e o medo mantiveram seus lábios selados. A música parou completamente agora. Tudo o que se ouvia era o som fraco da água se movendo na piscina e o som de Ava. Respirações superficiais. David sorriu para a multidão, alheio ao terror nos olhos da esposa. Esta noite, repetiu ele, a história será feita. Os joelhos de Ava fraquejaram. Seu corpo gritava para correr, mas seus pés permaneceram enraizados. O ar frio roçou sua pele, e a superfície da piscina pareceu se alargar em uma escuridão. Vazio, esperando para engolir seu buraco. Ela se sentia completamente sozinha, abandonada na frente de centenas de olhos atentos. E então, quando o primeiro membro da equipe estendeu a mão para ajudá-la a descer na água gelada, Ava viu sangue escorrendo de seu nariz, pingando em seu corpo trêmulo. Mães! A multidão engasgou quando as primeiras gotas vermelhas caíram na piscina, manchando a água antes mesmo de Ava ter tocou. A primeira gota de sangue silenciou o salão. Por um breve segundo congelado, ninguém se moveu. O sangue carmesim. A mancha se espalhou pelas mãos trêmulas de Ava, brilhando sob as luzes como um aviso. Seu corpo balançou e um murmúrio ondulou pela multidão. Mas em vez de preocupação, o rosto de David endureceu. Fique de pé. Direto, ele sibilou entre dentes, com o sorriso ainda estampado para as câmeras. Não estraguem este momento. Ava. As pernas tremeram. Ela tentou se equilibrar, mas sua visão ficou turva. O calor queimou seu rosto e depois desapareceu. Fraqueza arrepiante. A multidão sussurrava mais alto agora, a curiosidade misturada com a inquietação. Ela está bem? Ela não parece bem. No entanto, ninguém se apresentou. Ninguém ousou. Sofia foi a primeira a quebrar o silêncio. Ela soltou uma risada leve, a mão cobrindo a boca como se estivesse envergonhada por Ava. Não seja. Estou nervosa, querida, disse ela em voz alta, sua voz doce pingando veneno. Toda mulher sangra um pouco quando está prestes para dar à luz. É natural. Suas palavras cortaram a multidão, enquadrando o sofrimento de Ava como fraqueza, como se ela estivesse falhando em seu único propósito. Os lábios de Ava tremeram. Ela queria gritar a verdade, que estava com dor, que ela estava com medo, não queria aquilo. Mas o peso de 100 olhos abafou sua voz. Seu corpo se dobrou. Com uma contração repentina, uma onda de agonia a percorreu como fogo. Os convidados ofegaram, recuando instintivamente, como se a dor dela pudesse ser contagiosa. David agarrou o braço dela, rudemente, forçando-a a se levantar. Seu sorriso nunca vacilou, mas seu aperto era de ferro. Você não vai me envergonhar, murmurou ele. Baixinho. Você entendeu? Lágrimas brotaram nos olhos de Ava. Ela olhou para o mar de estranhos, implorando silenciosamente por ajuda. Mas tudo o que ela viu foram olhares curiosos, telefones erguidos, câmeras piscando. Nenhuma mão se estendeu para ela. Nenhuma voz se levantou contra David. Seus joelhos dobraram novamente, e desta vez ela desabou contra os ladrilhos de mármore, o som ecoando pela grande corredor. Seu vestido a envolvia, manchado com gotas de sangue. Alguns suspiros. Levantou-se, mas ninguém se aproximou. David agachou-se ao lado dela, ainda sorrindo para a multidão. Ela está bem, garantiu. Eles. Seu tom firme. Só nervosismo. Ela vai ficar bem. Mas Ava sabia que não estava. Tudo bem. Seu corpo tremia violentamente quando outra contração a atingiu. Ela agarrou a barriga, as unhas, cavando em sua própria pele. O medo a consumia. Medo não apenas por si mesma, mas por a frágil vida dentro dela. Safia se inclinou, seu rosto a poucos centímetros do de Ava. Seus olhos brilhavam de triunfo. Enquanto ela sussurrava, olha para você. A estrela esquecida do mundo, rastejando no chão como uma boneca quebrada. Talvez seja melhor assim. Talvez você não mereça mais brilhar. Essas palavras perfuraram Ava mais profundamente do que a dor que a rasgava. Seu corpo. Ela queria se levantar, lutar, gritar, mas suas forças falharam.
A escuridão tomou conta dos limites de sua visão enquanto ela ofegava por ar, seu corpo desabando completamente contra o frio mármore. E quando a cabeça de Ava bateu no chão, a multidão explodiu em caos. No entanto, ainda assim, ninguém correu para salvá-la. O caos no salão era ensurdecedor. Convidados murmuravam, alguns gritavam, mas ainda assim, ninguém ousou se interpor entre David e sua esposa em colapso. Ava estava tremendo no chão de mármore frio, seu corpo escorregadio, com suor, seu vestido manchado de sangue. Ela agarrou sua barriga, desesperadamente, ofegando enquanto uma contração percorreu seu corpo frágil. David se agachou ao lado dela, seu sorriso perfeito e rígido. Para as câmeras, ele parecia um marido dedicado tentando acalmar sua esposa. Mas suas palavras, sussurradas em seu ouvido, eram tão implacável como aço. Levante-se, Ava. Você não vai estragar isso para mim. Entre naquela água agora. Ava balançou a cabeça. Cabeça fracamente. Por favor, eu não posso, o bebê. Ele apertou ainda mais o braço dela, puxando-a para cima com uma força assustadora. O grito dela ecoou pelo corredor, mas David não se mexeu. Seus olhos estavam com frio, o maxilar tenso. Para ele, Ava não era mais uma mulher carregando seu filho. Ela era uma ferramenta, um suporte para sua desempenho. Sofia apareceu ao lado dele, sua expressão brilhando com falsa preocupação. Oh, pobre Ava, disse ela, em voz alta, como se estivesse falando com os convidados. Ela está simplesmente sobrecarregada. Mas, David, ela consegue. Você preparou tudo. Tão perfeitamente. Sua voz era doce, mas seus olhos brilhavam com vitória. Com eficiência brutal, David sinalizou para a equipe. 2 homens de terno preto se aproximaram. Eles não olharam para o rosto de Ava. Eles não fizeram perguntas. Eles simplesmente obedeceram. Cada um agarrou um dos braços dela e arrastou-a em direção à piscina cintilante. A multidão engasgou, alguns cobrindo a boca em horror, outros levantando os telefones para capturar cada momento. Os pés descalços de Ava rasparam no mármore, deixando manchas de sangue para trás. Ela se debateu fracamente, implorando: não, por favor. Não estou pronta. Vou morrer. Wise. Seus gritos foram abafados pelo zumbido do sussurro e pelo estalar dos flashes das câmeras. A piscina brilhava sob o lustres, sua superfície calma, à espera. Os homens levantaram Ava e a colocaram na água gelada. Seu corpo convulsionou, instantaneamente com o choque gelado. Sua respiração saiu dos pulmões. A água fechou-se ao redor dela como um caixão. O frio perfurou sua pele, apunhalando seus músculos, roubando o que restava de suas forças. Seu vestido flutuava ao redor dela como um fantasma. Mortalha. O sangue de seu corpo brotando na poça como fumaça carmesim. Ela lutou para manter a cabeça acima da água, mas outra contração a atingiu, forçando um grito que só a fez. Mais água correndo para dentro de sua boca. Ela tossiu, engasgou, se debateu. Seus braços. Avançou em direção à multidão, mas ninguém se moveu. Ninguém estendeu a mão para ela. Alguns observavam com fascínio horrorizado. Outros com prazer mórbido. David estava de pé na beira da piscina, seu sorriso tenso, mas ininterrupto, como se estivesse apresentando um show impecável. Safia se encostou nele, sussurrando algo que o fez. Sorriso irônico. A visão de Ava ficou turva. Ela podia ver as luzes do lustre se quebrando. A superfície da água. Ela podia ouvir o batimento cardíaco fraco do bebê dentro do seu, frágil e desesperado. Como último, sua respiração, ela orou, não por si mesma, mas pela criança que carregava. Seu corpo, enfraquecida. Seus membros estavam pesados, seu peito queimando. A escuridão se fechou ao redor. Ela afundou mais, com as mãos estendidas através da água, bolhas escapando de seus lábios em um último grito silencioso de socorro. E assim que o corpo de Ava deslizou para baixo da superfície, uma sombra mergulhou na piscina, cortando a água como salvação.
A água fechou-se sobre a cabeça de Ava, engolindo-a num silêncio gélido. Membros estavam pesados, seu peito queimava como se fogo e gelo colidissem dentro dela. A última imagem em sua visão esmaecida era o lustre cintilante acima, quebrando-se em fragmentos de luz, enquanto ela afundava mais fundo na piscina. O leve chute do bebê dentro de sua barriga parecia um apelo desesperado. Ela pensou que era o fim. Então, de repente, a superfície explodiu. Uma figura alta mergulhou na piscina, cortando a água gelada com braçadas poderosas. Braços fortes envolveram o corpo trêmulo de Ava, puxando-a para o ar. Os pulmões de Ava gritaram. Sua boca se abriu e ela tossiu violentamente enquanto sua cabeça quebrava através da superfície. Suspiros irromperam da multidão. Telefones brilharam como relâmpagos. Convidados empurraram. Avançou para ver quem ousara interromper o espetáculo de David Miller. E então o viram, Michael Anderson. Michael não era um homem comum naquele mundo de luxo. Ele não era apenas rico. Ele era lendário, um bilionário que construiu seu império com determinação de aço e visão aguçada. Rumores sempre o perseguiam. O implacável negociador, o magnata intocável, o homem que ninguém poderia ofuscar. E, no entanto, naquele momento, ele não era um titã dos negócios. Ele era um salvador. Levantando Ava em seus braços, encharcada e tremendo, Michael a carregou até a beira da piscina. Água escorria de seu vestido, manchado de sangue. Sua cabeça balançava fracamente contra seu peito, seus lábios pálidos, sua respiração superficial. Pela primeira vez noite, o silêncio realmente caiu sobre a sala. O rosto de David se contorceu. A máscara o encanto se transformou em fúria crua. O que você pensa que está fazendo? Ele sibilou, seu voz aguda, trêmula de fúria. Os olhos escuros de Michael encararam com um brilho que poderia cortar aço. Sua voz estava calmo, mas estrondoso. Estou salvando a vida dela. Algo com que você claramente não se importa. As palavras cortaram o ar, acendendo murmúrios entre os convidados. Alguns concordaram com a cabeça, encorajados por a resistência de Michael. Outros se remexeram, desconfortáveis, sem vontade de tomar partido, mas incapazes de ignorar a verdade. Sofia, abalada, mas rápida em se recuperar, deu um passo à frente com seu sorriso açucarado. Michael, isso não é necessário. Ava está simplesmente sobrecarregada. David estava apenas tentando. Michael a silenciou com um olhar tão penetrante que ela vacilou no meio da frase. Ele voltou sua atenção para Ava, sua mão gentilmente afastando o cabelo úmido dela. Rosto, você está segura agora? Ele sussurrou, embora sua voz fosse dirigida apenas a ela. As pálpebras de Ava tremeram. Ela vislumbrou seu rosto, o maxilar forte, a testa franzida, a feroz proteção. Em seus olhos, algo profundo dentro dela se agitou, um lampejo de reconhecimento. Ela lembrou-se do rosto dele de anos atrás, na multidão em seus shows, sempre observando, sempre presente. Mas antes que ela conseguiu captar a lembrança, outra onda de dor percorreu seu corpo. Ela gritou, agarrando a barriga enquanto o sangue continuou a vazar. A expressão de Michael escureceu. Ele levantou a cabeça e gritou para a multidão atordoada. Chame uma ambulância. Agora. Ninguém se moveu a princípio, paralisados pelo choque de desafiar David Miller. Wise. A autoridade de Michael era inegável. Em segundos, alguém ligou para o 911. Outros correram para buscar toalhas e cobertores. Pela primeira vez naquela noite, Ava sentiu o peso da compaixão retornar ao quarto. Mas David não havia terminado. Seu orgulho foi despedaçado. Seu plano arruinado. Aproximando-se, sua voz baixou para um rosnado perigoso. Ela ainda é minha esposa. Você não tem o direito de tocá-la. E quando David estendeu a mão para Ava, Michael se levantou em toda a sua altura, pronto para encará-lo. De frente, a sala se preparando para um confronto inevitável. Michael Anderson levantou-se. Da beira da piscina, com água pingando do traje, seus braços tremiam.
Ele se mantinha firme, sua presença imponente. Seu olhar fixou em David Miller. Por um momento, o luxuoso salão de baile pareceu um campo de batalha. Os convidados ficaram paralisados, sem saber se estavam prestes a testemunhar um resgate ou uma guerra. David deu um passo à frente. Seu sorriso desapareceu. Sua máscara se despedaçou. A fúria distorceu suas belas feições em algo monstruoso. Ela é minha esposa, ele disse. Cuspiu, apontando para Ava como se ela fosse sua propriedade. Você não tem o direito de interferir. Michael não se mexeu. A voz era firme, ressonante, ecoando pela multidão atordoada. Um marido protege a esposa. Ele não a arrasta, sangrando em uma piscina congelante para se exibir como um ato de circo. Você perdeu todos os direitos no momento em que a tratou como um objeto. A sala engasgou. Ninguém nunca tinha falado com David Miller como isso. Não em público. Não na frente do seu círculo de poder. Até mesmo a perfeita Sáfia. O sorriso vacilou. Ela estendeu a mão para o braço de David e sussurrou. Calma. Estão todos observando. Mas o orgulho de David estava ferido. Irreparável. Seu império havia sido construído com base no controle, na intimidação, e agora Michael o estava desmantelando com palavras. Afiados como lâminas. Você acha que pode me envergonhar na minha própria casa? David rosnou. Você sabe quem eu sou. Michael deu um passo à frente, seu corpo imponente, sua aura irradiando um poder inabalável. Sim, disse ele calmamente. Você é o homem que quase matou a própria esposa por aplausos. A multidão irrompeu em murmúrios. Alguns convidados abaixaram os braços, olhos envergonhados por terem batido palmas antes. Outros sacaram seus celulares, gravando a cena, sentindo o escândalo, que logo inundariam as manchetes. Pela primeira vez, David percebeu que estava perdendo o público. Sua reputação, sua imagem, sua ilusão cuidadosamente construída, estava desmoronando. Ava se mexeu fracamente nos braços de Michael, com os lábios entreabertos. Por favor, pare, ela sussurrou. Mas seu apelo só alimentou a raiva de David. Não. Você ousa ficar do lado dele. Ele retrucou. Você é minha, Ava. Você sempre será minha. Os olhos de Michael escureceram. A voz dela caiu para um rosnado. Não, ela não pertence a você. Ela pertence a si mesma e merece mais do que isso. Isso. Foi nesse momento que a mudança aconteceu. Suspiros e acenos de cabeça percorreram os convidados. Durante anos, muitos sussurraram dúvidas sobre David, mas ninguém ousou falar. Agora, com Michael como prova viva de coragem, eles viram-o. A verdade foi revelada. A máscara de Sofia também rachou. Ela agarrou o braço de David com mais força, seus olhos disparando nervosamente. Se David caísse esta noite, seu sonho brilhante desmoronaria com ele. David, ela sibilou. Baixinho. Controle-se. Mas David havia perdido completamente o controle. O rosto ficou vermelho, as veias saltaram no pescoço. Ele se lançou para frente, agarrando Ava, a mão agarrando o pulso dela. Michael girou rapidamente, apoiando Ava em um braço enquanto bloqueava o avanço de David com o outro. A força de seus. O choque ecoou pelo mármore. Copos se espatifaram nas mesas próximas, enquanto os convidados assustados recuavam. Por um instante. Em segundo lugar, os dois homens se entreolharam. David ardia em desespero. Michael ardia em determinação inabalável. Naquele silêncio tenso, antes que alguém pudesse respirar, David recuou o punho, pronto para atacar, sem perceber as câmeras. Estavam capturando cada segundo de sua queda. O salão de baile congelou quando o punho de David Miller pairou no ar, tremendo. Com raiva, os convidados ofegaram, mãos cobrindo a boca, telefones erguidos mais alto para capturar. A cada segundo, a imagem polida que David passou anos construindo se despedaçou em um instante, revelando a violência crua. Abaixo, Michael Anderson mudou seu peso, sua mandíbula apertando. Em um rápido movimento,
Ele agarrou o pulso de David antes que o golpe pudesse acertar. O choque de forças reverberou através do silêncio. Os dois homens travavam uma luta que parecia maior do que eles. Ava, fraca e trêmula. Os braços de Michael choramingaram. Por favor, pare. Suas palavras mal alcançaram acima. As batidas do seu próprio coração. Mas David não a ouviu. Seu mundo se resumia ao seu ego ferido. Ela está. Meu. Ele rugiu, com saliva voando dos lábios. Sua voz embargada pelo desespero. Não amor, mas posse. Você não pode tirá-la de mim. Os olhos de Michael brilharam de fúria. Você já a perdeu no momento em que escolheu o orgulho em vez dela. Vida. Suas palavras soaram como um veredito, e a multidão irrompeu em sussurros. Alguns convidados balançaram a cabeça em desgosto. Outros murmuraram baixinho. Ostro. Durante anos, eles fez vista grossa aos rumores, mas agora a verdade era inegável. Sofia, percebendo que o desastre estava se desenrolando, deu um passo à frente com seu sorriso característico, mas até sua voz vacilou. Todos, por favor, disse ela, levantando-se. Suas mães. Isso é só um mal-entendido. David está estressado? Só isso. Você não deve. Suas palavras foram abafado pelo som de Ava tossindo violentamente. Sangue escorria de seus lábios, seu corpo convulsionava. A visão silenciou a sala com mais eficácia do que qualquer discurso. O horror nos rostos dos convidados aumentou à medida que a condição de Ava piorava antes. Seus olhos. O instinto protetor de Michael surgiu. Ele apertou Ava com mais força e se virou em direção à saída. Ela precisa de um hospital agora. Sua voz era como um trovão, uma ordem impossível de ignorar. Vários convidados entraram em ação, finalmente se libertando do medo. Alguém ligou para o 190. Outros abriram caminho. Wise. David não tinha terminado. Ele investiu novamente, com os olhos arregalados e a voz embargada de fúria. Não ouse sair com ela. Ela fica aqui. Ela fica comigo. Michael se virou, seu olhar como fogo. Por um instante. Momento. O tempo pareceu congelar. O protetor bilionário que enfrentava o marido se tornou tirano. Então Michael falou, seu voz baixa. Perigoso. Final. Toque nela novamente e eu acabo com você. A multidão irrompeu, telefones piscando, sussurros se transformando em gritos. Chame a segurança. Alguém gritou. Tirem-no de perto dela. A maré havia virado. Onde antes Davi inspirava respeito, agora inspirava medo. E desgosto. Sofia recuou, com o rosto pálido. Pela primeira vez, sua máscara perfeita rachou. Ela percebeu. O homem a quem ela se agarrava estava afundando, e ela se afogaria com ele se não o soltasse. David, cego a tudo, se debateu contra o aperto de Michael. Seu paletó rasgado, seu cabelo desgrenhado, sua imagem antes impecável reduzida a um delírio. Espetáculo. Ela é minha esposa, gritou ele novamente. Mas as palavras não tinham mais autoridade. Eles soavam patéticos, vazios, desesperados. E como a baleia das sereias. Cresceu fracamente lá fora, luzes vermelhas e azuis piscando refletindo contra as janelas altas da mansão. Todos sabiam. Esta noite marcaria o início da ruína de David Miller. Porque é assim que os paramédicos irromperam pelas portas. David se libertou e investiu uma última vez. Desta vez não contra Michael, mas diretamente contra Ava. As pesadas portas A mansão se abriu e uma equipe de paramédicos correu para dentro, suas jaquetas vermelhas contrastando fortemente com vestidos brilhantes e smokings pretos. O som das sirenes ainda ecoava fracamente lá fora, um aviso de que a realidade havia chegado. Invadiu a ilusão de luxo. Os hóspedes recuaram, abrindo caminho como ondas enquanto os médicos avançavam com uma maca. Bolsas médicas balançando ao lado do corpo. Ava jazia mole nos braços de Michael Anderson, com a pele pálida, os lábios trêmulos e a respiração ofegante. Superficial. O sangue manchava seu vestido, riscando o tecido como uma lembrança cruel de seu sofrimento. Os médicos ajoelharam-se ao lado dela,
abrindo o equipamento com precisão rápida. Precisamos dela na maca agora, disse um deles. Latiu, já preparando uma máscara de oxigênio. Michael ajoelhou-se cuidadosamente, colocando Ava na maca que a esperava. Sua mão permaneceu na dela, recusando-se a soltá-la, mesmo quando os médicos começaram. Trabalhando. Sua mandíbula se apertou enquanto ele os observava amarrá-la, seus olhos ferozes, desafiando silenciosamente qualquer um a interferir. Mas David não tinha terminado. A visão de sua esposa sendo levada embora, os sussurros de desgosto da multidão, os telefones piscando gravando cada segundo. Seu mundo estava se desfazendo. Seu orgulho, seu império, seu controle, estava escapando por entre seus dedos. E em sua mente distorcida, se ele não conseguisse controlar Ava, ninguém conseguiria. Pare! David gritou, empurrando os convidados. Seu cabelo estava desgrenhado, seu rosto vermelho de raiva, sua voz embargada. Com desespero. Você não pode levá-la. Ela é minha. Ela pertence aqui comigo. Um dos médicos deu um passo à frente para bloqueá-lo. Senhor, o senhor precisa recuar. Ela está em estado crítico. Mas David rosnou. A voz caiu para um rosnado perigoso. Saia do meu caminho. Com violência repentina, ele empurrou o médico para o lado, fazendo-o tropeçar em uma mesa. Vidros se estilhaçaram. Champanhe se espalhou pelo mármore. Shame! Suspiros irromperam da multidão. Michael se levantou instantaneamente, colocando-se entre David e Ava, com os punhos cerrados, a voz afiada como uma lâmina. Toquem-na novamente, e eu juro que você vai se arrepender. Os olhos de David ardiam descontroladamente com obsessão. Ele não se importava com as câmeras, testemunhas, os paramédicos. Ele só viu Ava escapando dele, carregada para o mundo de outro homem. De repente, num impulso imprudente, ele se lançou para a frente, com as mãos agarrando a maca. Os médicos gritaram, tentando puxá-lo de volta. Convidados gritavam, celulares caíam no chão. Ava, quase inconsciente, abriu os olhos por um segundo fugaz, aterrorizada, passando rapidamente por seu rosto pálido. Seus lábios se moveram fracamente, formando uma palavra, não. Michael pegou David no meio de uma investida, e seus corpos colidiram com um baque ensurdecedor. A força do bilionário o dominou. A fúria do marido. Mas David se debateu como um louco, cuspindo maldições e arranhando os ombros de Michael. Os médicos lutaram para levá-la embora, suas vozes urgentes. Ela está caindo. Precisamos nos mover. Agora. Os gritos de David ecoaram pelo salão principal. Ela é minha. Você está me ouvindo? Minhas. Suas palavras eram ásperas, patéticas, mas aterrorizantes em seu desespero. Então, antes que alguém pudesse impedi-lo, a mão de David disparou em direção à maca, seus dedos a centímetros do braço de Ava. Wise. Assim que sua mão a alcançou, o som de policiais invadindo o salão de baile o congelou no lugar. Seus comandos cortando o caos como um trovão. Mãos no ar. Afaste-se agora. O grito de comando cortou o caos. O caos como um raio. Policiais uniformizados correram para o salão de baile, com suas armas em punho. Sua presença. Inegável. As luzes vermelhas e azuis piscantes dos carros de patrulha do lado de fora se espalharam. As altas janelas de vidro, pintando as paredes douradas com as cores da justiça. David congelou no meio do ataque, com a mão a poucos centímetros da maca de Ava. Seu peito arfava, seus olhos arregalados. Mas, pela primeira vez, naquela mesma noite, o medo brilhou em seu rosto. A multidão, sentindo a mudança de poder, irrompeu em sussurros. Telefones. Inclinado mais alto, registrando cada detalhe do outrora intocável David Miller encurralado em sua própria mansão. Afaste-se dela, latiu um oficial, avançando rapidamente. Dois outros se moveram para flanquear Michael e a maca, criando uma escudo entre David e Ava. Os médicos continuaram seu trabalho urgente, prendendo a máscara de oxigênio de Ava e levando-a às pressas para a saída. A voz de David se transformou em um grito. Você não pode levá-la. Ela é minha.
Esposa. Ela me pertence. Seu desespero ecoou pelo corredor, mas as palavras não tinham mais o peso de autoridade. Eram vazias, patéticas, os delírios de um homem desfeito. Michael se manteve firme, com seu corpo largo bloqueando o caminho de David. Sua voz era fria como aço. Você não a possui. Você nunca fez. Os oficiais se aproximaram, suas ordens afiadas. No chão agora, Was. David resistiu. Empurrou um policial, agitando as mãos, seu orgulho se agarrando aos últimos resquícios de controle. Convidados ofegaram, alguns gritando de medo, outros balançando a cabeça em desgosto. Safia, parada congelada perto da piscina, cobriu sua boca com as mãos trêmulas, sua máscara de calma finalmente se despedaçou. Foram necessários 3 policiais para imobilizar David. Ele se debateu violentamente, sua voz se quebrando em rugidos guturais. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Eu sou David Miller. Vocês sabem quem eu sou. Os policiais lutaram com os braços atrás das costas, o clique metálico das algemas fechando mais alto do que o quarteto de cordas tocou a noite toda. O som silenciou a sala. Durante anos, David caminhou intocável, seu poder protegendo-o das consequências. Agora, diante de todos, ele não era nada mais do que um homem contido em seu próprio mármore. Shane. Os convidados começaram a sussurrar mais alto, encorajados por sua queda. Eu sempre soube que ele era cruel. Você viu como ele a tratou. Acabou para ele. A maré havia virado. O que antes era admiração agora era desprezo. Sofia assumiu. Um passo hesitante para trás, seus olhos disparando em direção às portas como se calculasse o quão rápido ela poderia desaparecer. Pela primeira vez. Ela viu David como ele realmente era. Não um bilhete para o poder, mas uma âncora puxando. A derrubou. Os médicos levaram Ava rapidamente para fora, Michael caminhando ao lado dela, sua mão nunca deixando a dela. Sua pele pálida. O rosto se contraiu de dor, sua respiração superficial, mas constante sob a máscara de oxigênio. Ela estava entrando e saindo. Consciência, seu corpo lutando desesperadamente para se segurar. Os gritos de David ecoaram atrás dela enquanto ele era arrastado para joelhos, seu terno antes impecável rasgado, seu cabelo grudado na testa suada. Ava, não me deixe. Você vai. Lamento isso. E enquanto a polícia o colocava em pé, os olhos furiosos de David se fixaram em Michael, seus lábios se curvando em uma promessa. Este não é o fim. A ambulância atravessou as ruas de Los Angeles, com suas sirenes uivando como um grito de urgência contra a noite. Lá dentro, Ava Morgan estava amarrada ao maca, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Seus lábios pálidos, sua respiração irregular. A máscara de oxigênio cobria metade do rosto dela, embaçando a cada inspiração desesperada. O sangue continuava a escorrer, encharcando os lençóis sob ela. Os paramédicos agiram rapidamente, com vozes agudas e urgentes. Ela está perdendo muito sangue, gritou um deles, ajustando o corpo. Uma intravenosa. Outro verificou seus sinais vitais, franzindo a testa. A pressão arterial caiu rapidamente. Preciso estabilizá-la agora. Ao lado dela, Michael Anderson estava sentado rígido, seu grande mão agarrando a dela com força inabalável. Seu terno caro ainda estava encharcado da piscina, seu cabelo molhado, mas ele não se importava. Seu mundo inteiro se resumia à mulher frágil deitada à sua frente. Ele se aproximou, sua voz rompendo o caos. Fique comigo, Ava. Por favor, você é mais forte do que isso. As pálpebras de Ava tremeram, sua visão ficou turva, mas ela reconheceu a voz dele. Em sua consciência desvanecida, ela viu fragmentos de sua vida, luzes brilhantes no palco, o rugido dos fãs, a doçura de seu primeiro amor, a crueldade de traição. E agora aqui, o calor de um homem que a segurava não como um troféu, mas como algo precioso. Seus lábios se moveram levemente sob a máscara. O bebê, por favor. Salvar o bebê.
O peito de Michael se apertou, sua garganta doeu de emoção. Ele apertou a mão dela com mais força. Nós salvaremos vocês dois. Eu prometo. A ambulância parou bruscamente no hospital. As portas se abriram. A maca foi levada com urgência. Michael seguiu, seu corpo poderoso caminhando ao lado da maca, recusando-se a ser deixado para trás. Câmeras dispararam do lado de fora do hospital. Repórteres já tinham ouvido falar do escândalo. Perguntas foram gritados, mas o olhar furioso de Michael o silenciou enquanto a segurança empurrava a multidão para trás. Dentro do pronto-socorro, os médicos cercaram Ava. Ela está com hemorragia. Preparem-se para a cirurgia, gritou um deles. Outra enfermeira correu para a frente, com bolsas de sangue. O som das máquinas, os monitores apitando e o frenético. Chamadas encheram a sala branca estéril. Michael estava na beira do caos, com os punhos cerrados, impotente para primeira vez em anos. Ele era um homem acostumado a controlar e dobrar o mundo à sua vontade. Mas aqui ele só podia assistir enquanto a vida de Ava estava por um fio. Um médico se virou para ele brevemente. Senhor, precisamos. Opere imediatamente. Ela pode não sobreviver. E o bebê? Ele hesitou, com a voz pesada. É muito cedo para dizer. As palavras atingiram Michael como um martelo. Seu coração afundou, mas seu rosto endureceu com determinação. Ele se aproximou de Ava, abaixando-se para sussurrar em seu ouvido. Lute, Ava. Lute por você mesma. Lute pelo seu filho. Você já sobreviveu à crueldade deste mundo. Não deixe que ela te leve agora. A mão dela se contraiu fracamente na dele. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Então os monitores gritaram, um alarme estridente. O corpo de Ava convulsionou, seu pulso disparou. Médicos gritaram. Enfermeiras. Embaralhados, os remos foram preparados. Michael foi puxado de volta por uma enfermeira. Precisamos de espaço, ela ordenou. Ele observou. Seu coração batia forte. Sua respiração era superficial enquanto o corpo de Ava estremecia sob o choque elétrico. E assim que o monitor, sem forças, o médico gritou. Estamos perdendo-a. As portas da sala de emergência se fecharam, deixando Michael Anderson olhando através da estreita janela de vidro. Seu reflexo o encarou de volta, terno encharcado, mandíbula cerrada, olhos brilhando. Com medo. Pela primeira vez em sua vida, dinheiro, poder e influência não significavam nada. A mulher que ele acabará de puxar da morte estava escapando novamente. Desta vez para o silêncio estéril de uma sala de cirurgia. Lá dentro, os médicos se moviam com precisão frenética. A pressão arterial está caindo. Comecem a transfusão agora, gritou um deles. A enfermeira pressionou as bolsas de sangue no lugar. Outro ajustou o fluxo de oxigênio. O suor do cirurgião-chefe batia na testa. Gritava ordens com a aspereza de um comandante em guerra. Precisamos estancar o sangramento ou a perderemos. O corpo de Ava estava pálida e imóvel sob as luzes fortes. Tubos saíam de seus braços. Monitores apitavam freneticamente. E seu peito subiu em respirações superficiais e irregulares. Seus olhos antes brilhantes estavam fechados, seus cílios úmidos com lágrimas derramadas antes que ela perdesse consciência. As mãos enluvadas do cirurgião moveram-se rapidamente. Ela está com uma hemorragia grave. Aperte aqui. Não aperte mais. A assistente o seguiu, com as mãos tremendo sob a pressão. A frequência cardíaca está caindo de novo, gritou uma enfermeira. Preparem as pás, ordenou o cirurgião. O corpo de Ava estremeceu violentamente enquanto uma corrente elétrica percorria seu peito. O monitor gritou, depois se estabilizou brevemente, apenas para vacilar novamente. Ela não está se estabilizando, disse o anestesista. Gritou. Michael andava de um lado para o outro, com a mão pressionada contra o vidro. A cada segundo. Pareceu uma eternidade. Ele era um homem que podia assinar um contrato e mudar o destino das corporações. Mas aqui, ele podia. Não faça nada além de observar. Ele murmurou baixinho, como uma prece. Espere, Ava. Você é mais forte do que isso.
Não desista. Dentro do quarto, Ava vagava entre sombras e luz. Em seu inconsciente mente, ela subiu no palco mais uma vez, o rugido dos fãs ecoando ao seu redor. Mas em vez de alegria, havia silêncio. O holofote diminuiu. Uma porta se abriu ao longe, chamando-a para a frente. Uma voz sussurrou, doce e frio. É mais fácil, se você parar de lutar. Mas então outra voz irrompeu. A lembrança das palavras de Michael, firmes e calorosas. Lute, Ava. Lute por si mesma. Lute pelo seu filho. Ela agarrou a barriga na visão, sentindo o leve chute de sua bebê ainda não nascido, frágil, mas vivo. Com uma onda de vontade, ela se afastou do escuridão. Seu corpo respondeu. O monitor apitou mais forte por um momento. Conseguimos ritmo, gritou uma enfermeira. A sala suspirou de alívio, mas o cirurgião não relaxou. Ela ainda não está fora de perigo. Preparem-se para a cesárea. Precisamos. Tente salvar o bebê também. As palavras atingiram a sala como um trovão. Enfermeiras se apressaram, instrumentos batendo no chão. Bandejas. O ar ficou mais denso com a urgência. 2 vidas agora equilibradas na faca. Borda. Michael, ouvindo fragmentos vindos de fora, sentiu o peito apertar. Ele pressionou a testa contra o vidro, sussurrando ferozmente. Salve os 2. Por favor, salve os 2. Lá dentro, o cirurgião olhou para sua equipe. É isso. Se não conseguirmos estancar o sangramento agora, vamos perdê-los. Bisturis brilhavam sob luzes. O relógio tic-taqueava impiedosamente. O pulso de Ava oscilava no monitor, a linha tremendo perigosamente perto de plano. E assim que o cirurgião fez a primeira incisão, o monitor emitiu um tom longo e arrepiante que causou um arrepio. Por toda a sala, a linha plana penetrante preencheu a sala de cirurgia, congelando todos no lugar. Por um momento terrível, tudo o que se ouvia era o alarme estridente ecoando contra paredes estéreis. Ela está cobrindo, gritou a enfermeira. O rosto do cirurgião endureceu. Paz agora. O corpo de Ava convulsionou quando outro choque elétrico atingiu seu peito. O monitor piscou e então se estabilizou em um ritmo frágil. A equipe suspirou aliviada, mas não havia tempo para descansar. O sangue continuava a jorrar, e sua vida se esvaía. Prepare-se. Para a cesárea, o cirurgião latiu. Se pudermos salvar o bebê, vamos agora. Bisturis cortados sob a luz ofuscante. Luzes. O ar estava carregado de urgência, vozes se sobrepondo, máquinas apitando. Uma enfermeira murmurou. Ela está desaparecendo rápido. Outra sussurrou. Vamos, querida. Segure firme. Os minutos pareceram horas. Finalmente, um grito fraco perfurou o caos. Ou seria um choramingar? A enfermeira levantou a pequena e frágil figura, com o rosto sério. Ela se moveu rapidamente para a estação lateral, esfregando o peito do bebê, verificando se havia respiração. A sala prendeu a respiração com ela, mas o choro não veio. A voz da enfermeira falhou. Sem pulso. Vou começar as compressões. Seus dedos enuvados. Pressionou suavemente o pequeno peito repetidamente enquanto outra enfermeira trabalhava na bomba de oxigênio. O som de seus esforços desesperados encheram a sala, acompanhados apenas pelo ritmo monótono do silêncio. Vamos, pequenino. Alguém sussurrou. Vamos. O cirurgião olhou para o relógio, com o maxilar tenso. 2 minutos. Continue. Michael ficou do lado de fora do vidro, esforçando-se para enxergar seu coração batendo forte. Ele não conseguia ouvir tudo, mas sabia. Viu os movimentos frenéticos, a enfermeira sacudindo a cabeça. Os lábios do cirurgião se contraindo, seus punhos pressionados contra a janela enquanto ele sussurrava. Não, não. Lá dentro, a enfermeira. A voz falhou após outra rodada de compressões. Ainda sem resposta. O cirurgião hesitou, então deu um silêncio. Ordem que ninguém queria ouvir. Ligue. A sala caiu em silêncio. O relógio marcava a hora exata. O minúsculo
O corpo jazia imóvel sobre a mesa, delicadamente envolto em um pano branco. Uma enfermeira mordeu o lábio, com lágrimas escorrendo. Seu rosto enquanto carregava a criança até um berço, colocando um pequeno cobertor sobre ela. A voz do cirurgião falhou. Apenas um pouco enquanto se virava para sua equipe. Concentrem-se em salvar a mãe. Não podemos perdê-la também. O peito de Michael cedeu ao ver a enfermeira cobrir o corpo sem vida. Ele pressionou a mão com mais força contra o vidro, seu rosto gravado pela dor. Ele não era o pai, mas naquele momento, sentiu o peso esmagador da perda como se fosse sua. Próprio. Dentro da névoa da inconsciência, Ava se mexeu. Seu corpo estava imóvel, mas em sua mente, ela ouviu o silêncio onde deveria haver o choro de um bebê. Seu espírito gritou, estendendo a mão para a criança que ela jamais aguentaria. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto do olho fechado. O cirurgião gritou. Ela ainda está sangrando. Mantenha a pressão agora. A equipe se mobilizou. A luta pela vida dela estava longe de terminar. Enquanto as máquinas gemiam novamente, o corpo de Ava ficou mole, forçando o cirurgião a fazer uma escolha brutal. Arriscar tudo para puxá-la de volta ou perdê-la para sempre. A batalha pela vida de Ava continuou. A voz da cirurgiã cortou a tempestade de máquinas apitando. Ela está desmaiando de novo. Precisamos de mais sangue. Imediatamente. Enfermeiras correram. Seus passos ecoando pelo chão estéril enquanto novas bolsas eram penduradas, fluidos injetados e compressões aplicadas. Os minutos se transformaram em uma eternidade. Então, lentamente, os monitores começaram a se estabilizar. A linha irregular no monitor cardíaco se estabilizou. O alarme frenético diminuiu e o ritmo de vida retornou. Ela está estabilizando, disse o anestesista, com alívio transparecendo em seu tom severo. O cirurgião suspirou, com os ombros ligeiramente caídos. Ótimo. Termine de fechar. Vamos levá-la para a recuperação. Do lado de fora do vidro, o peito de Michael finalmente se ergueu com algo parecido com alívio. Suas mãos, cerrados em punhos por tanto tempo, tremia enquanto ele os pressionava contra a janela. Ela havia sobrevivido contra a crueldade da noite, contra a violência do marido, contra o seu próprio corpo em declínio. Ela agarrou-se à vida, mas Michael também sabia o que ela havia perdido. Seus olhos se voltaram para o pequeno berço coberto no canto do quarto. Não. Câmeras, nenhuma imprensa. Nenhum estranho jamais veria o que ele acabará de testemunhar. Mas a imagem ficou gravada nele para sempre. Horas depois, Ava foi levada para uma sala de recuperação silenciosa. Máquinas apitavam baixinho ao lado da cama, as máscaras de oxigênio ainda sobre o rosto. Ela estava pálida, seu corpo frágil, mas vivo. Michael sentou-se ao seu lado, recusando-se a sair. A mão dele envolveu a dela, sem desviar o olhar do rosto dela. Quando Ava se mexeu, foi como uma flor frágil tremendo após uma tempestade. Seus cílios tremeram, seus lábios se entreabriram. Ela piscou, confusa, sua voz quase um sussurro. Onde? Onde estou? Michael se aproximou, sua voz suave, firme. Você está segura, Ava? Você está no hospital. Eles te salvaram. Seus olhos procuraram o rosto dele, lutando para entender. As memórias juntas. Lentamente, voltou. A piscina, o sangue, a água gelada, a dor. O medo brilhou em sua mente. Olhar. Ela levou a mão à barriga, trêmula. O bebê. Cadê meu bebê? Michael sentiu um aperto na garganta. Ele já havia enfrentado salas de reuniões, escândalos e negócios bilionários sem pestanejar. Mas naquele momento, quebrou. Sua voz falhou, apesar do esforço para se firmar. Ava, me desculpe. Os médicos não conseguiram. Seus olhos se arregalaram, lágrimas escorrendo instantaneamente quando a verdade a atingiu. Não, por favor. Não. Seus gritos eram crus, penetrantes, rasgando o quarto silencioso. Ela agarrou o estômago como se estivesse segurando-o. Vazio, balançando a cabeça violentamente. Eu os carreguei. Eu cantei para eles. Eles não podem. Vá embora.
Os próprios olhos de Michael ardiam. Ele estendeu a mão para ela, puxando-a suavemente contra seu peito, apesar dos fios e tubos. Eu sei, Ava. Eu sei que você não merecia isso. Nada disso. Mas você é vivo. Você ainda está aqui. E eu juro por tudo o que sou. Não vou deixar ninguém te machucar de novo. Os soluços dela o sacudiram. Sua dor pesada, sem fim. Ela enterrou o rosto contra ele, suas lágrimas encharcando sua camisa. Pela primeira vez, Ava Morgan, a mulher outrora adorada por milhões, foi autorizada a lamentar não como uma estrela, não como uma esposa, mas como uma mãe quebrada. E ainda assim, no corredor além, à porta, uma sombra pairava, uma figura observando, esperando, os olhos ardendo de fúria ao ver Michael segurando Ava. Por que David Miller não havia desaparecido e já estava planejando seu próximo passo? Enquanto Ava estava deitada no hospital, agarrando-se ao frágil fio da sobrevivência, David Miller foi escoltado para uma sala de espera no centro da cidade. Delegacia de polícia. Seu terno antes perfeito estava rasgado, sua gravata pendurada frouxa. Seu pescoço, seu cabelo emaranhado de suor. Ele parecia menos com um empresário polido que o mundo admirava e mais como um animal desesperado encurralado. Os policiais o deixaram com nada além de uma cadeira de metal e uma mesa. Câmeras piscaram dos cantos do teto, registrando cada contração de sua mandíbula, cada dilatação de suas narinas. Ele bateu com punhos na mesa, veia saltando no pescoço. Isso é um erro, ele berrou. Você sabe quem eu sou. Sou David Miller. Construí metade desta cidade. Mas ninguém veio ouvir. Ninguém se importou. Seu telefone havia sido confiscado, mas mesmo que ele o tivesse, ligações não o teriam salvado. As manchetes já estavam se espalhando por todos os meios de comunicação. David Miller força. Esposa grávida em um espetáculo de quase morte. Clipes da noite inundaram as redes sociais, mostrando suas ordens frias, sua violência. Explosões, finalmente, sua tentativa de ataque à Ava enquanto os paramédicos tentavam salvá-la. O mundo que antes a elogiava. Ele agora cuspia seu nome com desgosto. Os investidores começaram a se retirar. Contratos. Desabou. Processos judiciais se acumulavam em sua porta. Cada ponte que ele construiu com charme. A manipulação queimou em um instante. O império pelo qual ele havia sacrificado amor e dignidade estava desmoronando diante de seus olhos. E o pior de tudo, Sophia Lee havia desaparecido. A mulher que sussurrava poder em seu ouvido, que alimentou seu ego e o ajudou a orquestrar a humilhação de Ava, havia sumido. Repórteres alegaram. Ela foi vista embarcando em um jato particular na manhã seguinte ao escândalo. À noite, ela emitiu uma declaração para a imprensa, retratando-se como uma espectadora inocente. Eu só estava lá para apoiar a Ava, disse ela com lágrimas falsas. Eu nunca soube que David planejava algo tão cruel. David jogou uma cadeira contra a parede quando viu o relatório. Sua voz, rachado de raiva. Mentiroso. Ela era minha. Ela me prometeu, mas ninguém estava ouvindo mais. Sophia o havia abandonado, apagando sua conexão com sua queda. Enquanto isso, a imagem de Ava estava ressuscitando. Fotos dela sendo carregada por Michael se espalharam como fogo, legendadas com palavras de simpatia e indignação. Ela merecia mais. Ela sempre foi nossa estrela. Hashtags viraram tendência no mundo todo. Justiça para Eva. Apoie Eva. O mundo que tinha, antes esquecida, agora a apoiava, erguendo-a das cinzas da humilhação. David sentou-se no sala de interrogatório, com o peito arfando, o mundo desabando. Ele cerrou os punhos, os olhos semicerrados de veneno. Isto não acabou, murmurou ele baixinho. Ela acha que pode correr até ele. Ela acha que pode se levantar novamente. Não, eu vou destruir os dois. Se eu cair, vou levá-los comigo. Os policiais retornaram, deslizando papéis pela mesa, acusações de agressão, perigo e tentativa de dano. David mal olhou para eles.
Sua mente já estava em outro lugar, girando em vingança, agarrando-se à única coisa que lhe restava: raiva. E como os policiais o levaram para uma cela de detenção, David sussurrou para si mesmo com uma certeza arrepiante: ela nunca vai se livrar de mim. O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo bip constante das máquinas. Uma luz suave filtrava-se pelas persianas, lançando listras suaves sobre a figura frágil de Ava Morgan. Ela estava apoiada em travesseiros, com o rosto pálido, o corpo fraca, mas seus olhos, embora inchados pelas lágrimas, mantinham uma resiliência silenciosa. Ela sobreviveu ao impensável. Mas a sobrevivência teve um custo. Sua mão instintivamente mudou-se para o estômago, o vazio ali cortando mais fundo do que qualquer ferida. As lágrimas brotaram novamente ao se lembrar do silêncio onde deveria haver o choro de um bebê. A dor era pesada, sufocante. Um peso do qual ela não sabia se conseguiria escapar. Michael Anderson sentou-se ao lado dela, seu corpo grande, quase grande demais para a cadeira delicada. Seu rosto normalmente composto estava sombreado pela exaustão. Sua gravata afrouxou, seu terno ainda amassado. Do caos da noite anterior, mas sua mão nunca deixou a dela. Ele estava lá desde que ela abriu os olhos, firme, inabalável. Ava, disse ele suavemente, aproximando-se. Sua voz, embora baixa, carregava uma firmeza que a envolvia, como uma armadura. Sei que nada do que eu disser vai tirar a dor. Sei que essa perda é insuportável, mas me ouça quando eu digo isso. Você não está mais sozinho. Você nunca mais estará sozinho. Ava virou a cabeça em sua direção, os lábios tremendo. Perdi meu bebê, Michael. Perdi tudo o que importava. Michael apertou suavemente a mão dela. Não, você não perdeu tudo. Você ainda tem a si mesma. E eu prometo a você, você ainda me tem. Deste dia em diante, ninguém jamais tocará em você. Ninguém jamais controlará você. Ninguém jamais. Nunca mais te machucarei. Eu vou me certificar disso. Suas palavras atingiram algo profundo dentro de mim. Ela, por tanto tempo, Ava viveu sob a sombra de David. Seu valor estava ligado ao controle dele. Sua voz silenciada. Agora, parou. Na primeira vez, alguém lhe oferecia não posse, nem piedade, mas proteção e escolha. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não apenas de tristeza, mas de uma esperança frágil. Por quê? Ela sussurrou. Por que você se importa tanto? Muito. Os olhos de Michael se suavizaram, uma rara vulnerabilidade rompendo seu exterior poderoso. Porque eu me importei. Por anos, Ava, muito antes desse pesadelo. Eu vi você brilhar quando o mundo te adorava. Eu te vi cair quando ninguém te segurou. E eu jurei a mim mesmo que se eu tivesse a chance, eu seria aquele que estaria ao seu lado. Não porque você é uma estrela, não porque você é um símbolo, mas porque você é você. O peito de Ava doía. Uma dor diferente dessa vez. Ela não conseguia falar, mas seus olhos o encaravam. E naquele silêncio, algo não dito passou entre eles. Um entendimento, um vínculo, um lampejo de luz na escuridão. Michael se inclinou para a frente, sua voz se transformando em um voto. David nunca se deitará. Uma mão em você novamente. Usarei tudo o que tenho, meu poder, meu nome, minha fortuna para mantê-la segura. Essa é a minha promessa a você. Pela primeira vez desde a tragédia, Ava sentiu uma frágil sensação de segurança. Mas, logo além dos muros daquele hospital, o perigo ainda pairava. Porque enquanto Michael jurava protegê-la, David Miller já estava planejando sua vingança. David Miller sentou-se nos confins escuros de sua cela, o cheiro de suor e concreto impregnado no ar. Os pisos de mármore e cristais haviam desaparecido. Lustres. Agora seu império de ilusões havia encolhido para 4 paredes cinzentas e uma cama de metal. Mas sua raiva o manteve vivo. Ele repassou a humilhação em sua mente. As câmeras, os sussurros, a polícia arrastando-o para fora de sua mansão como um criminoso. Michael Anderson segurando Ava em seus braços.
A multidão torcendo por ela em vez dele. E o pior de tudo, traição de Sofia, escapando ao primeiro sinal de ruína. Sua mandíbula se apertou até que uma dor percorreu seu crânio. Eles, acho que me venceram, murmurou para si mesmo. Mas eles não têm ideia de quem eu sou. Mesmo em desgraça, David ainda tinha conexões. Homens ricos que lhe deviam favores, mãos corruptas que ele outrora alimentou. Ele conhecia o sistema. Sabia como explorar brechas na lei. E, acima de tudo, sabia como esperar. Em poucos dias, seus advogados chegaram, polidos e persuasivos. Eles apresentaram moções, distorceram narrativas, retrataram-no como uma vítima de estresse e incompreensão. O dinheiro falou alto nas sombras, e logo as acusações severas que deveriam ter enterrado. Ele começou a perder a paciência. A fiança foi concedida. David saiu do tribunal. Câmeras piscando como tiros. Seu sorriso era forçado, mas seus olhos diziam a verdade. Ele não estava quebrado. Ele era perigoso. Repórteres gritavam perguntas. David, o que? Sobre Ava. Você se arrepende do que aconteceu? Ele ignorou todos eles, deslizando para o banco de trás de um carro preto que o levou. Longe, lá dentro, seu telefone vibrava com mensagens. Investidores cortando relações, propriedades congeladas, processos judiciais se acumulando. Seu império estava desmoronando rapidamente. Mas, sob os destroços, sua obsessão permanecia inabalável. Mais tarde naquela noite, David sentou-se sozinho em um apartamento alugado, o brilho de uma única lâmpada iluminando pilhas de recortes de notícias sobre Ava. Michael. As manchetes elogiaram sua resiliência, celebraram o heroísmo de Michael e condenaram a crueldade de David. Cada palavra era uma lâmina para seu orgulho. Ele serviu o uísque em um copo, com as mãos tremendo de fúria. Ela acha que é livre de mim. Ela acha que ele pode me substituir. Ele bateu o copo contra a parede, espalhando cacos por toda a parede. Sean, seu reflexo no espelho rachado olhou para ele. Olhos selvagens. O rosto se contorceu de ódio. Se eu não posso tê-la, ele sussurrou. Então ninguém poderá. Nem mesmo Anderson. Ele começou a planejar. Ligações foram feitas para antigos contatos, homens que viviam em silêncio, favores e sombras. Ele os pagou com o que restava de seus fundos líquidos, prometendo mais quando seu império fosse reconstruído. O plano era imprudente, mas, assim como Davi agora, ele não se importava mais com reputação. Ele queria vingança. Na sua mente distorcida, Ava não era uma vítima. Ela era uma traidora. Ela o envergonhou, destruiu sua imagem. E virou o mundo contra ele. E Michael? Michael havia roubado tudo o que ele acreditava ser seu. David recostou-se. Em sua cadeira, um sorriso cruel surgindo em seu rosto enquanto os primeiros detalhes de seu plano tomavam forma. Ele sussurrou para o quarto vazio. Isso não acabou, Ava. Você ainda é minha, e eu irei atrás de vocês dois quando menos esperarem. E como? Ele acendeu um cigarro. Uma figura sombria do outro lado da linha respondeu friamente. Apenas nos diga quando. Nós cuidaremos disso. O resto. O sol da manhã entrava pelas persianas do hospital, lançando um brilho dourado. No rosto de Ava. Ela sentou-se lentamente na cama, seu corpo ainda fraco, mas seu espírito reconstruindo silenciosamente. A tristeza pesava em seu peito. No entanto, cada respiração a lembrava de que ela estava viva, e que a sobrevivência em si era uma forma de desafio. Michael Anderson estava perto da janela, com o telefone pressionado contra o ouvido. A voz. Preciso e preciso. Quero segurança 24 horas do lado de fora desta sala. Sem exceções. Não importa o quanto. Custos. Triplique o salário deles, se necessário. Ninguém chega perto dela sem a minha aprovação. Ele encerrou a ligação e voltou para Ava. Seus olhos se suavizaram ao pousar em sua figura frágil. Você está segura agora, disse ele, com a voz mais suave. Eu vou. Tenha certeza disso. Ava deu a ele um sorriso fraco e cansado. Seguro parece uma palavra. Isso não existe mais, ela sussurrou. David não vai parar. Eu o conheço.
Ele não aceita perder. Michael aproximou-se, puxando uma cadeira para o lado dela. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, sua voz profunda. Firme. Então deixe-o vir. Ele não entende. Desta vez ele não estará enfrentando uma mulher assustada sozinha. Ele estará me encarando. A determinação em seu tom enviou um calor estranho por Ava. Durante anos, disseram-lhe que ela era fraca, impotente, uma sombra do que era antes. Agora, ali estava sentado um homem que não falava nada. De posse, mas de proteção, não de controle, mas de parceria. Mais tarde, no mesmo dia, Michael tomou providências para transferi-la para uma de suas propriedades privadas. Assim que ela recebeu alta, um lugar isolado, propriedade cercada por muros altos, sistemas de segurança avançados e funcionários leais, aos quais ele confiava sua vida. Ele não poupou despesas. Helicópteros foram colocados em prontidão. Carros foram blindados. Os guardas foram examinados. Todas as precauções foram tomadas. Quando Ava expressou preocupação, Michael gentilmente a ignorou. Não se trata apenas de segurança, disse ele. Trata-se de lhe dar paz. Você viveu muito. Com medo por muito tempo. Isso acaba agora. Mas o coração de Ava permaneceu pesado. Ela tinha visto fogo nos olhos de David, a obsessão que o consumia. Michael, ela sussurrou uma noite, com a mão tremendo na dele. Ele não vai parar até que um de nós vá embora. Não quero que você se envolva nisso por minha causa. Michael a encarou. Sua expressão inabalável. Ava, me escute. Eu já enfrentei aquisições hostis, traição, e homens que matariam por menos do que David quer. Mas nada disso me assustou. O que me assusta é o... Pensei em te perder. Eu já estou nessa. Por escolha própria. Vou te proteger, custe o que custar. Seus olhos brilhavam com lágrimas, uma mistura de tristeza e frágil esperança. Ela não respondeu com palavras, apenas apertou a mão dele com força, aceitando silenciosamente o escudo que ele estava oferecendo. Por um momento, pareceu que a segurança havia retornado, que o poder de Michael poderia realmente manter David sob controle. Mas a quilômetros de distância, nas sombras de Los Angeles, o plano de David já estava se desenrolando. E quando Ava finalmente caiu em um sono frágil, um carro preto parou em frente ao hospital. Dentro dele, o homem observava sua janela com olhos frios e calculistas. A noite caiu sobre Los Angeles, envolvendo o hospital em sombras. As ruas lá fora estavam mais silenciosas agora, mas não vazias. Uma escuridão. O sedã parou do outro lado da rua, com os vidros escuros escondendo as figuras lá dentro. Dois homens estavam sentados em silêncio, com os rostos ásperos, seus olhos frios. Eles não eram estranhos à violência. Esta noite, suas ordens eram claras. Observe, espere e ataque quando o momento era oportuno. Dentro do quarto de Ava, a atmosfera era mais suave. Ela jazia descansando, com a respiração estável, o corpo frágil, recuperando-se do trauma. Michael sentou-se perto, folheando documentos em seu tablet, mas nunca se afastando muito. Ao seu lado, os seguranças estavam posicionados do lado de fora da porta, sua presença uma garantia silenciosa. No entanto, os instintos de Michael lhe diziam que a paz era temporária. Ele tinha vivido o suficiente para... Sabe a diferença entre silêncio e segurança? Isso não era segurança. Isso era a calmaria antes de outra tempestade. Os homens no sedã ajustaram o rádio, a estática enchendo o carro. Um deles se inclinou para a frente, murmurando: "Vamos logo. O chefe quer que ela fique assustada. Muito assustada." O outro sorriu, carregando uma arma com lentidão deliberada. Medo não basta. Ele quer que ela seja quebrada. Lá dentro, Ava se mexeu, seus sonhos inquietos. Imagens da piscina, do sangue, do silêncio sem vida de seu bebê assombravam. Ela acordou sobressaltada, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas. Michael se inclinou para a frente imediatamente, com a preocupação estampada em o rosto dele. "Você está segura?"
Ele sussurrou, afastando o cabelo úmido da testa dela. Ninguém pode te machucar agora. Mas lá fora, o perigo já se aproximava. Os homens contratados saíram do sedã, seus casacos escuros se misturando à noite. Eles atravessaram a rua com passos firmes, evitando a entrada principal. Em vez disso, eles circularam o prédio, seus olhos procurando por pontos fracos. Um deles avistou uma porta lateral entreaberta por um trabalhador descuidado, que fazia uma pausa para fumar. Ele sorriu. Lá está a nossa entrada. A segurança interna permaneceu alheia. Guardas patrulhavam o salão principal. Câmeras escaneavam os corredores, mas a entrada lateral estava cegos. Os homens entraram, silenciosos como sombras, suas botas mal fazendo barulho contra o chão estéril. No quarto de Ava, ela tentou acalmar o coração acelerado. Michael notou a inquietação em seus olhos. O que foi? Perguntou. Ava tremeu. A cabeça, a voz fraca. É que eu sinto como se ele ainda estivesse aqui. Como se estivesse me observando. O maxilar de Michael se contraiu. Ele não descartou os medos dela. Ele tinha a mesma sensação de tortura. Ele se levantou e caminhou até a janela e olhou para a rua escura. O sedã tinha ido embora, mas o desconforto em seu peito só aumentou. Então, no corredor, um leve ruído ecoou. Uma porta rangeu. Uma sombra se moveu. Os guardas, do lado de fora do quarto de Ava, viraram suas cabeças bruscamente, as mãos se movendo para suas armas. Os dois intrusos se aproximaram, seus olhos brilhando com intenção maliciosa. Um deles sacou uma seringa. O líquido dentro dela brilhava sob as luzes fluorescentes. Trabalho tranquilo. Ele sussurrou. Ela nem vai gritar. Dentro do quarto, Ava agarrou a mão de Michael, com a voz trêmula. Algo está errado. Eu sei. E assim que Michael abriu a porta para verificar o corredor, um homem mascarado surgiu das sombras, a faca brilhando na penumbra. O homem mascarado avançou. Com a faca, a lâmina brilhando sob a luz forte do hospital. Michael reagiu instantaneamente. Seus instintos, aguçado por anos de batalhas empresariais de alto risco e treinamento em segurança privada, assumiu o controle. Ele agarrou o pulso do agressor no meio do golpe, torcendo-o bruscamente até a faca cair no chão. O homem soltou um gemido de dor. Mas Michael não o soltou. Ele o empurrou com força contra a parede, e o impacto sacudiu o batente da porta. Ava gritou. Seu corpo frágil tremia na queima. Os monitores ao lado dela disparavam. Alarmes gritavam em meio ao caos. Michael, ela gritou, com a voz embargada. O segundo intruso surgiu das sombras, seringa na mão. Ele correu para a frente, mirando direto em Ava. Michael girou, bloqueando-o com o ombro, forçando a seringa a penetrar inofensivamente no braço do próprio agressor. O homem praguejou, seu corpo estremecendo quando a droga entrou em seu organismo. Os seguranças finalmente irromperam. Para o corredor, armas em punho. Mas a luta já era violenta e caótica. Michael deu um soco tão forte que o mandou. Os primeiros intrusos se esparramando no chão. O homem se levantou com dificuldade, sangue escorrendo do lábio, olhos ardendo de ódio. Você não sabe com quem está se metendo, rosnou ele. Michael apertou o maxilar, sua voz baixa. E perigoso. Não, você não precisa. O homem investiu novamente, desta vez puxando um pequeno pistola de sua jaqueta. Suspiros irromperam de enfermeiras e pacientes mais adiante no corredor enquanto ele mirava diretamente na cabeça de Ava. Queima! Sem hesitar, Michael se lançou para a frente. A arma disparou com um estrondo ensurdecedor, rasgou. Bala, estilhaçando um monitor perto da cabeça de Ava. Faíscas voaram, cacos de vidro se espalharam pela sala. Ava gritou. Novamente, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. Michael abordou o atirador, jogando-o no chão. Eles lutaram violentamente, a arma deslizando pelo chão. Os seguranças gritavam ordens, mas ninguém ousava atirar. Com medo de bater em Michael ou Ava. O segundo intruso, letárgico devido aos efeitos das seringas, tentou se levantar. Visão turva.
mas sua lealdade às ordens de David o empurrou para frente. Ele cambaleou em direção à cama de Ava, alcançando ela com dedos trêmulos. Não! Ava gritou, sua voz rouca de medo. Michael, vendo o movimento com o canto do olho, desferiu um golpe brutal de cotovelo no atirador abaixo dele, derrubando-o. Inconsciente. Então ele se lançou sobre o segundo atacante, agarrando-o pelo colarinho e jogando-o para trás com tanta força que o homem bateu contra a estrutura de metal da cama, desabando em um monte. Silêncio se seguiu por um momento, apenas o som dos soluços de Ava e o bip constante das máquinas. Os dois agressores jaziam imóveis no chão, um inconsciente e o outro mergulhado em um estado de torpor. Segurança! Entraram correndo, algemando os intrusos e gritando por reforços nos rádios. Enfermeiros correram até Ava, verificando seus sinais vitais, acalmando seu corpo trêmulo. Michael ficou no meio de tudo, com o peito arfando, os punhos ainda cerrados. A raiva protetora ainda não havia esfriado. Ele olhou para Ava, seu rosto coberto de lágrimas olhando para ele com terror. Gratidão. Então um dos guardas tirou um telefone do bolso do homem inconsciente. A tela ainda estava acesa, mostrando o nome do autor da chamada. E quando Michael viu o nome David Miller brilhando na tela, seu sangue correu. Frio. Prova de que o pesadelo de Ava estava longe de acabar. Ao amanhecer, a notícia do hospital. O ataque se espalhou como fogo. Repórteres lotaram as ruas, publicando manchetes. Em todos os canais. Assassinos miram Ava Morgan. Fotos de Michael protegendo. Circulou online, alimentando a indignação. O mundo condenou David Miller, embora ele ainda não havia sido oficialmente vinculado ao ataque. Mas aqueles que o conheciam não precisavam de provas. Suas impressões digitais foram em todo o caos. Dentro de seu apartamento escondido, David andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. O golpe fracassado o enfureceu. Veia saltando enquanto ele jogava um copo contra a parede. Idiotas! Ele rugiu. 2 homens contra Anderson. Eu deveria ter. Enviou o exército. Seu império havia ruído. Seu nome estava arruinado. Sofia o havia abandonado. No entanto, sua obsessão permaneceu intacto. Em sua mente distorcida, Ava não era uma vítima. Ela era a ladra que havia roubado seu poder. E Michael era o rival que havia tomado seu lugar. David acendeu outro cigarro. Suas mãos tremendo. Ele discou um número, com a voz baixa e venenosa. É hora do último movimento, disse ao homem do outro lado. Fim. Se eu não puder destruí-la em silêncio, eu a destruirei no fogo ambos. Juntos. Enquanto isso, na propriedade de Michael, Ava finalmente recebeu alta do hospital e foi levada para o mansão semelhante a uma fortaleza. Os portões eram altos, câmeras enfileiravam-se nas paredes e guardas patrulhavam o terreno. Mesmo assim, o coração de Ava disparou enquanto o carro a levava para dentro. A segurança havia se tornado uma ilusão frágil. Michael caminhava ao lado dela enquanto ela entrou no grande saguão, com os braços firmes em suas costas. Este lugar é seguro, ele assegurou. Ninguém pode te tocar aqui. Ava olhou para ele, com a voz fraca. David não vai parar até que um de nós vá embora. Michael encontrou o olhar dela, com uma resolução feroz. Então será ele. Naquela noite, Ava sentou-se na varanda com vista para os jardins, envolta em um chale, seus pensamentos pesados. A dor de seu filho perdido pesava sobre ela. Mas, pela primeira vez, ela sentiu a possibilidade de cura. Michael se juntou a ela, trazendo chá quente, sua presença a acalmando. Você passou pelo inferno, disse ele baixinho. Mas Ava, eu vejo sua força. Eu sempre a vi. Quando o mundo se virou, eu sabia que você se levantaria novamente. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza desta vez, mas de algo mais gentil. Ela sussurrou. Você me faz acreditar que eu posso. Mas mesmo com uma frágil sensação de paz, cresceu entre eles, o perigo já estava se aproximando. O plano final de David estava em ação. Uma van estava parada a poucos quilômetros do
Propriedade, com a traseira carregada de explosivos. O motorista, um remanescente leal de David. Passado o círculo, verificou o cronômetro preso ao dispositivo. Suas instruções eram claras: arrombar os portões, plantar explosivos e destruir a mansão. Nenhum sobrevivente. De volta para dentro, Michael. O telefone vibrou. Um aviso de um de seus homens. Veículo não identificado circulando pela propriedade. Atividade suspeita. Michael. Os olhos se estreitaram. Ele ficou parado, observando a escuridão além da sacada. Algo parecia errado. Muito silencioso. Muito pesado. Ele virou-se para Ava, com o maxilar cerrado. Fique dentro de casa. Tranque as portas. E enquanto ele caminhava em direção à sala de controle, a primeira explosão ecoou à distância, sacudindo o chão sob seus pés. O chão tremeu violentamente quando a primeira explosão ecoou pela propriedade. Janelas chacoalharam, alarmes soaram e Ava ofegou enquanto se agarrava ao corrimão da sacada, com o coração batendo forte de terror. Michael, ela gritou, o medo a dilacerando. Através da voz dela. Dentro da sala de controle, Michael Anderson gritava ordens em seu rádio. Tranquem agora. Evacuem. Pessoal. Proteja Ava. Seus homens entraram em ação, fechando portas e ativando barreiras reforçadas ao redor da mansão. Câmeras piscaram, mostrando a van rompendo o portão externo, fumaça saindo para o céu noturno. David Miller observava à distância, escondido em outro carro. Seus olhos brilhavam com triunfo maníaco enquanto ele murmurou para si mesmo: se eu não puder tê-la, ninguém poderá. Esta noite acaba com tudo. Mas Michael não era um homem que se curvava ao medo. Ele voltou furioso para Ava, puxando-a para seus braços. Vamos sair daqui. Ele disse firmemente. Confie em mim. A propriedade tremeu novamente quando outra explosão abalou os jardins. Os guardas trocaram tiros com os intrusos mascarados que saíam da van. O caos se instalou lá fora, mas lá dentro, Michael manteve Ava protegida, guiando-a por passagens secretas conhecidas apenas por ele. Eles emergiram em um cofre reforçado. Sala sob a mansão, cercada por paredes de aço. Os homens de Michael se juntaram a eles, fechando as portas. Ela está segura, um guarda confirmou. Michael assentiu, mas seu maxilar permaneceu tenso. Isso não acaba. Até David terminar. Acima do solo, as sirenes soaram enquanto a polícia e a SWAT fechavam. O tiroteio se intensificou. Explosões iluminaram o céu noturno. Mas a maré mudou rapidamente. Em menor número de armas, os homens contratados por David começaram a cair. A van, carregada de explosivos, foi desativada antes que pudesse chegar ao mansão principal. O plano se desfez diante dos olhos de David. A raiva o consumiu. Em um frenesi imprudente, ele saiu correndo de seu esconderijo, gritando o nome de Ava. Ava, você é meu. Você nunca vai escapar de mim. Sua voz era rouca, ecoando através da fumaça. A polícia o derrubou no chão. Seu corpo se debatendo, cuspindo maldições. Câmeras de helicópteros acima capturaram tudo. O outrora respeitado empresário reduzido a um monstro delirante. Algemas presas em seus pulsos como. Os policiais leram seus direitos. Para o mundo que assistia, esta foi sua queda final. Para Ava, foi a libertação. Por quem ela havia rezado. Horas depois, o silêncio retornou. Os incêndios foram extintos. Os intrusos foram presos e David foi levado acorrentado. No cofre, Michael finalmente expirou. Ele se virou para Ava, limpando a fuligem da bochecha. Acabou. Ele sussurrou. Você está livre agora. Deu seus olhos cheios de lágrimas. Mas desta vez não eram apenas de tristeza. Eram de alívio, de esperança, de renascimento. Ela se inclinou para ele, com a voz trêmula. Livre. Nunca pensei que sentir isso de novo. Meses se passaram e a cura começou. David foi condenado há décadas atrás das grades. Seu império foi tomado. Seu nome para sempre desorado. Sofia desapareceu na obscuridade, esquecida. Ava
No entanto, ressuscitou. Com Michael ao seu lado, ela retornou à música. Não como um produto, não como uma posse, mas como sua própria voz. Suas canções carregavam o peso de suas cicatrizes, mas também a luz de sua sobrevivência. E quando ela deu à luz gêmeos, um menino e uma menina, suas lágrimas caíram em seus rostinhos, lágrimas de alegria. Desta vez, Michael a abraçou, seus crianças embaladas entre eles. Uma família nascida não do poder ou do controle, mas de amor e resiliência. Para Ava Morgan, o pesadelo acabou e uma nova vida, brilhante, livre e inquebrável, surgiu. Finalmente começou. Então, é assim que a história da Ava termina por enquanto. E se você ainda estiver aqui comigo neste exato momento, meus queridos amigos, então sei que algo nesta jornada tocou o coração de vocês. Talvez seja a dor que ela carregava. Talvez é a força que ela encontrou. Ou talvez seja um lembrete de que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Marcos Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E essa é a verdade que Ava viveu. Se a história te emocionou, curta. Compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje e não esqueça de se inscrever porque juntos podemos transformar dor em cura e cicatrizes em força.